Cid. Mas não tem segunda instância, toda na China. Eu vou morar em São José do Rio Preto, já decidi. É a boa, hein? Vai pra Coxinhos. Qualquer lugar de coxinho. Importante, tá solteiro. Também acho. Já vou comprar um carrão. Fazer aquela foto se segurando no volante. Quantas ganhas para o bumerangue? Ai, meu Deus do céu. Aquele papo de investimento lá é só. Investimento, sertanejinho de Já vai gastar boa. todo um carro. Sertanejinho de boa. Já quis achar, esse louco, caralho. Aquelas calças bem apertadinhas, camisa do galinho assim, bombadinha. Bota na pé, né? No pé, bota no pé. Vai sem medo. Sorria. Vai virar figurinha. Novidade, Gente, as figurinhas são de vídeo. Eu ficava dando pause e mandava print pra minha mãe. Eu fiquei vendo como que ela conseguiu essa imagem, gente. Era vídeo de. Mas no direito penal. Eu virar figurinha. Minha mãe, o que é isso, menina? Então vamos lá, vamos começar nosso trabalho. A primeira parte do material de direito constitucional trata de classificação e conceito de constituição. É uma parte bem teórica, é uma parte mais chata, sabe? Aliás, não é a parte mais chata, me desculpe. A parte mais chata é o texto da lei. Direitos sociais, direitos e garantias individuais. Pô, que chatice que é aquilo ali. Você tem que ficar lembrando se jornada de trabalho, se são 44 horas. É muito chato. Muito chato. É. Então vamos lá. Em relação à classificação de Constituição, vamos só dar uma passada em relação à classificação, que aí a gente consegue resolver diversas questões de uma vez só. Tá bem? Tirou foto disso aqui, André? Esse quadro todo? Tá. Então vamos lá, ótimo. Conceito de Constituição. Conceito sociológico é o que? A união de fatores sociais relevantes. É isso. Portanto, a Constituição ela tem que representar as forças sociais. Se ela não representar isso, o que ela é? É uma folha de papel. Tá? Essa é a expressão que é usada pelo autor desse conceito, que é quem? Ferdinando Lassalle. Aí vem o conceito político. E depois o conceito jurídico, que é de Hans Kelsen. No caso do conceito jurídico, Kelsen faz dois conceitos de Constituição. Ela, como uma norma hipotética, que é aquilo que seria o ideal, e a norma que é concretizada, que é aquilo que é, no nosso caso, escrito. Em relação a Kelsen, qual é o raciocínio que se tem em relação ao ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico só se torna válido se ele está de acordo com a Constituição posta e não suposta. A Constituição suposta é ideal, tá? A Constituição posta é aquela fruto do direito positivo. Perfeito? Tá, então nós temos aí os três modos de olhar o conceito de Constituição. Agora, classificação de Constituição. Quanto ao modo em que a Constituição foi elaborada, quanto à origem dela, a Constituição pode ser outorgada, democrática, cesarista ou dualista. Outorgadas são aquelas que são elaboradas sem a participação popular. Democrática, aquela que é elaborada com a participação popular. De maneira muito simples, tá? A gente está caminhando. Cesarista é aquela em que ela é elaborada e submetida à aprovação popular a posteriori. E eu tenho a dualista ou pactuada. Alguém lembra desse conceito da dualista ou pactuada? Vocês lembram, quando a gente fala do exemplo, vocês vão se lembrar. Quando houve a ascensão da burguesia,
nós tínhamos duas forças em conflito, correto? Uma que estava ascendendo e a outra que estava descendendo, estava caindo. Então, quando eu tenho duas forças que estão em conflito, uma está com a pretensão de ascender e a outra está em declínio, o que eles fazem? Eles fazem um acordo e criam aquilo que chama de constituição pactuada. Normalmente, aquela que está em declínio é quem houvera, no outro momento, feito uma constituição de forma outorgada, preservando seus poderes. Como entra em declínio e alguém está subindo, o que eles falam? Falam o seguinte: vamos fazer aqui um acordo que vai ficar bom para nós, esquece a população, não nos interessa o resto. A gente faz um pacto e a gente faz a constituição dualista ou pactuada. Tá bem? Então, quanto à origem, ela pode ser outorgada, democrática, cesarista ou dualista. A Constituição Federal de 88, ela encaixa onde aqui? Na democrática, né? Então a gente anota aqui, Constituição de 88, democrática. Quanto à forma, a Constituição pode ser escritas ou não escritas. O que caracteriza uma Constituição não escrita? Costumes. A não escrita é não escrita mesmo? Não é. Na verdade, quando eu falo da Constituição não escrita, é aquela que decorre de elaboração jurisprudencial, de normas que não estão no texto único, mas não há Constituição que decorra tão só de costumes, não é isso. Então, Constituição escrita é o caso da Constituição de 88, onde ela é positivada e está num único documento, ao menos parece que é isso. E a não escrita não significa que ela decorra tão só de costumes, é que as fontes são diversas. E eu tenho sim material escrito em relação a elas. Quanto ao modo de elaboração, constituições dogmáticas ou históricas. Olhando essas duas, dogmáticas e históricas, qual é a Constituição que tem rigidez social? Não. Aqui, entre essas duas. Qual dessas duas me dá a ideia de rigidez no aspecto social? A histórica. A histórica, ela, quando se fala da modificação do texto, ela é fácil de modificar. Entretanto, quando eu olho o aspecto social, há uma rigidez, porque ela leva tempo para ser alterada. A dogmática não. A dogmática, há uma ruptura. Eu adoto dogmas, valores de agora, independentemente do que eu tinha ontem. A nossa Constituição, ela é o quê? Dogmática ou histórica? Dogmática. Por quê? Porque houve uma ruptura, tá? Abrindo-se mão de valores que nós tínhamos no dia anterior e adotando valores que eram contemporâneos à edição da Constituição. Agora, essas dogmáticas, elas podem ser ortodoxas ou ecléticas, também chamadas de heterodoxas. Essas aqui. Ortodoxas adotam uma única linha ideológica. São eclética, ela não se filia a uma linha ideológica, ela é aberta a diversas linhas ideológicas. A do Brasil é o quê? Ela é dogmática, eclética ou heterodoxa. Fácil sempre, não? Coisa de criancinha isso daí, hein? Pessoal, façam as inscrições aí. Tem muita gente aí que não fez a inscrição ainda, hein? Pessoal, fez inscrição, Menos concorrente. Sério, faz pra qualquer lugar. Então o pessoal que está preocupado em saber onde é que é bom para criar os filhinhos, criancinhas, sabe? Interior. É. Ó, posso te falar? Escolinha no interior, 1/3 do valor da que é escola? Escola. 1/3 do valor do equipamento, tá? Mas é boa? É.
Essa vez se o chopp é bom, é bom. O churrasco é bom, é bom. Vai pra primeira vez, mas o chopp não é bom. Agora, do lado de cá, quanto à estabilidade ou mutabilidade, as constituições podem ser. Vamos trabalhar com os extremos. Primeiro os extremos, tá bem? Imutáveis, que não admitem alteração. Flexíveis, que admitem alteração sem que haja processo rígido para alterar. Beleza? São os extremos. Tá? Rígidas, quais são? São aquelas que admitem alteração, todavia, por um processo legislativo mais dificultoso do que em relação às leis ordinárias. Rígidas são aquelas que admitem alteração, todavia a alteração depende de um procedimento um pouco mais dificultoso. A Constituição brasileira ela é rígida? Sim. Ela admite alteração, todavia, por um processo mais dificultoso. O que seriam as superrígidas? São aquelas que admitem alteração por um processo dificultoso, mas que tem parte dela que não pode ser mudada, que são as cláusulas pétreas. Daí, Alexandre de Moraes fala que a Constituição brasileira seria, na percepção dele, super rígida. Então vamos lá, vamos colocar, assinalar em vermelho o que encaixa com a Constituição brasileira, com a Constituição de 88. Democrática, escrita, dogmática, eclética, correto? Aqui em cima ela é o quê? Ela é rígida, só na visão do Alexandre de Moraes que ela passa a ser super rígida. São as duas respostas possíveis. Tá? Semi-rígidas. O que são as constituições semi-rígidas? São aquelas em que parte